Aos 54 anos, acordei para a vida. E vale aquela frase, antes tarde do que nunca. Então eu queria compartilhar com vocês a forma como eu encontrei de sair de uma situação de quase completa exaustão, com a minha forma de pensar, minhas atitudes, como eu consegui descobrir uma forma de energia que me tirou de uma situação bem difícil. Tenho 4 filhos, sou filha única. A nossa avó mora com a gente, a mãe da minha mãe também é filha única, então eu sou filha única e neta única. Como diz uma amiga minha, só escuta. Como muitas de vocês, já a grande maioria que está me ouvindo agora, sempre trabalhando, cuidando dos filhos, né, mãe solo, cuidando da casa e com essa responsabilidade. Então, a partir de 2018, quando meu pai se foi, eu me vi, né, então como assim, o esteio da família mesmo, né? Como, vamos dizer assim, responsável pela família. Então, as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas a partir daí. Nós estamos abarrotadas, né, de responsabilidades, um padrão de comportamento que normalmente está nos levando assim, a uma exaustão, né, a perda de energia. E não é qualquer energia, né? Não estou falando de energia dos alimentos, por exemplo. É um tipo de energia que consome de uma outra forma. Né? E que a sua perda ou o seu direcionamento não correto nos leva a essa exaustão, que é a energia emocional. Comecei a perceber um padrão, né, dessa energia, como ela é desperdiçada, e resolvi aplicar em mim mesma, né, eliminando aí, né, tentando eliminar aí padrões, como eu falei, de comportamentos. Como tudo nesse mundo que nós vivemos, o mundo material, das dualidades, tudo que a gente polariza demais, né, tudo que vai para os extremos, acaba sendo ruim, né? O ideal é a gente encontrar sempre, claro, o equilíbrio. Então, quais são esses padrões, né? Quais são esses estereótipos, né? Esse padrão de comportamento que normalmente nós mulheres estamos adotando. Então, o primeiro que eu identifiquei que é a guerreira. O que é um guerreiro, né? O guerreiro é aquele que está sempre pronto o quê? Para a guerra. Não é? Ele está sempre preparado, ele está sempre armado, ele está sempre em alerta. Então a guerreira é aquela que faz tudo, né? A gente leva na escola, a gente busca, a gente faz compra, a gente cuida da casa, a gente trabalha, a gente tenta cuidar do corpo. Então a gente está sempre, parece que está sempre numa guerra, a gente nunca descansa, né? E eu fazia isso, né? Eu estava o tempo todo fazendo alguma coisa, eu sempre procurava dar conta, eu me via assim muito responsável, eu dou conta de tudo. Os modelos de comportamento, eles são herdados por nós e são desenvolvidos, né, são amplificados no decorrer da vida. Então, quando dizem isso, que eu sou guerreira, eu já corto na minha mente mesmo. Um outro padrão de comportamento, a empoderada. Como eu disse antes, tudo que vai para o extremo que é problema, né? Então a empoderada seria aquela mulher que vai atrás dos seus sonhos, que reconhece suas habilidades, suas qualidades, né? Ela se empodera, ela é independente, ela busca estudar, conhecer, enfim. Só que no contexto que eu estava vivendo, o que eu passei a ser? Faz tudo, essa é empoderada, ou seja, é a mulher e o homem ao mesmo tempo. Então, essa energia masculina e feminina que não é bem equilibrada. Porque sabemos, né, que nós, mulheres, temos as 2 energias e o homem tem as 2 energias. O que acontece? Quando a gente polariza demais, novamente, né, vai muito para os extremos, a gente fica em desequilíbrio. E o corpo vai sentir, a mente vai sentir, protege todo mundo, super protetora, assume esse papel, né, da empoderada. A gente não consegue perceber que deixar o outro fazer o seu papel masculino é legal, é importante, né? É importante a gente se permitir se colocar nesse lugar, né? Hoje em dia, infelizmente, nós mulheres sofremos na grande maioria. Outro padrão que eu tinha, acho que a maioria de vocês conhece, Luiz Gasparetto, já partiu, né? Luiz Gasparetto, terapeuta, psicólogo muito competente, e ele tinha uma forma muito peculiar, né, muito dele, assim, de ensinar, muito reverente, e ele falava assim da lindona, né? Então, o que é a lindona, né? Isso que eu era. O que é a lindona? É aquela compreensiva. Pela paz, na verdade uma paz falsa, eu acabava
dizendo não, quando eu deveria dizer não, sempre dizendo sim, sempre me colocando em segundo lugar, né? Porque o outro tem os motivos dele. Então, a lindona, para mim, é aquela extremamente compreensiva, sabe? Aquela compreensiva demais. Nós somos assim, proativas, com muita energia, com muita vontade de fazer as coisas. O que acontece? Quem está em volta não é que se aproveita, é que assim, o humano é desse jeito, né? Onde ele vê uma comodidade, ele se escora, não é verdade? Então, a gente acaba colaborando com isso. Porque quando você diz não, eu hoje não posso fazer, eu já fui lá, eu não posso de novo, o que acontece? Você acaba também direcionando o comportamento do outro, educando. Tudo isso misturado, né, é que me levou a essa exaustão. E chega um dia que você se olha no espelho e você vê, né? O espelho é o nosso melhor crítico. E você olha para você e fala assim, cara, o que eu fiz da minha vida? A que ponto eu cheguei, né? E é preciso realmente estar no último degrau, né, da exaustão para a ficha cair, né? E começar a estudar e começar a aplicar aquilo que você sabe, mas assim, o que acontece conosco? A emoção acaba prevalecendo, né? Eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia que comportamentos eram errados, mas eu estava tão automático, que eu não conseguia nem aplicar isso em mim. E isso serve para todo mundo, né? Para família, amigos, trabalho, tudo. Realmente uma situação bem difícil, né? Financeiramente, na vida pessoal, problema com o filho, uma profissão que não me realizava. Tudo isso por conta do quê, né? Além de outros fatores, claro, muito mais pelas minhas atitudes, pela minha postura dessas três características, né? A guerreira, a lindona e a empoderada, né? Os extremos que a gente acaba levando com toda essa responsabilidade que nós mulheres assumimos com casa, filho, profissão, a saúde, nosso desenvolvimento espiritual, né? Tudo isso acaba fazendo um pouquinho de cada e no final você chega num ponto que você olha, caramba, não cheguei a lugar nenhum, na verdade. Então, é bem isso. Para mim também não está sendo muito fácil falar sobre minha vida quase pessoal, assim, né? Eu não tenho esse padrão, né? Vale de novo também essas características, porque quando eu percebi isso no ano passado, agora estou com 55 anos, foi do ano passado para cá. Então, quando eu percebi isso, esse padrão meu, né, foi bem difícil. Então, assim, você chega à conclusão, na prática, de que eu sou responsável 100% pela minha vida. Então, não tem vitimismo, não tem. O próprio Ho'oponopono, né, essa prática, que tantas outras práticas, e a física quântica, tudo diz que nós somos responsáveis por tudo na nossa vida. Só quando eu reconheci isso em mim, que eu comecei realmente a aplicar. Porque isso a gente sabe, né? Todos nós sabemos dessas coisas. A gente só relembra quando estuda um livro, quando ouve alguém falar, né? Agora, saber não é o suficiente, porque nós somos muito emocionais e essa coisa do automático, né? Então, reconhecer o padrão, primeira coisa, reconhecê-los e depois tomar as atitudes corretas, né? Cada pequena atitude, né, diária vai te levando a um resultado muito grande. Só um não que a gente consegue dizer para alguém já dá um resultado enorme, o comportamento dela já é outro. Então, qual é essa energia, né? A energia emocional. Então, não adianta só uma boa alimentação, não adianta só dormir. A energia emocional, ela é diferente, né? Ela está no nosso campo, né? Nós temos o campo aqui em volta de nós e ela está a alguns poucos centímetros do nosso corpo, né? Nossa mente, né? Então, essa drenagem de energia, né, que esses comportamentos fazem. Então eu fiz isso, né, um checklist do que havia na minha vida, de todos os tipos de padrão, de pessoas, de comportamentos, de hábitos, fui identificando esses padrões, esses sugadores de energia, o que drenava a minha energia e comecei a eliminar, porque é a energia emocional que fez com que eu saísse daquela situação. Então, eliminando os sugadores de energia, me priorizando, dizendo não, tudo isso que eu falei antes, e adquirindo mais energia. Pequenas atitudes
que vão virando a chave, né? Acabou virando a chave da minha cabeça. Sem culpa. A lindona, ela tem essa coisa com a culpa. Cara, nossa, mas eu não fiz. Poxa, eu não fiz. Então eu era lindona. Nossa, pediu para fazer. Não, vou fazer, imagina, não custa nada para mim. Né? E com isso a energia indo embora. Então é isso. Eu ainda estou no processo, né? Porque não é algo do dia para a noite. Muita coisa já mudou, já consegui reverter muita coisa. Então é isso. Espero que tenha feito sentido para você. Se alguma coisa que eu falei, algum tipo de ideia, é isso. Não foi muito fácil para mim falar da minha vida pessoal, mas eu achei importante compartilhar com vocês, porque a gente vê tudo isso acontecer à nossa volta, com todo mundo quase isso está acontecendo, essa exaustão que nós estamos indo facilmente, né? Nós mulheres, com tantas responsabilidades. Né? Então, se fez sentido para você, queria que você compartilhasse esse vídeo, pode se inscrever no canal, tá? Tem outros conteúdos aqui com relação ao bem-estar, a terapias integrativas, e é isso. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau.